certo? Então, quem chegou por agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. É um prazer ter você aqui nessa sala virtual. Hoje é o nosso quinto encontro. Nós teremos 8 encontros online e depois nós teremos 2 oficinas. Essas oficinas serão presenciais. Nós estamos vendo a logística de como isso vai acontecer, de que forma que a gente vai fazer, mas tanto Vanessa quanto eu percebemos a necessidade de termos um momento de oficina mesmo, voltado para esse trabalho que a gente está fazendo, como forma de sistematizar tudo isso que vem sendo discutido ao longo desses 8 encontros. Então, nós teremos 8 encontros, estamos no quinto, faltarão 3. Depois nós teremos 2 oficinas e eu vou aí até vocês, será em loco. Após isso, eu vou passar um pequeno trabalhinho muito bacana para a gente poder fechar a nossa formação, tá? A formação, o certificado de vocês será de 120 horas, tá certo? Então, hoje, nós vamos falar sobre. Pode passar para a gente, Fábio? Introdução à alfabetização e ao letramento matemático. Por que uma introdução? Infelizmente, não dá para a gente aprofundar da forma que seria necessário no trabalho de alfabetização matemática em um encontro de 2 horas. Então, nesse momento aqui, o que eu quero? Eu quero instigá-los a buscar mais compreensão e entendimento a respeito do que é alfabetização e o letramento matemático. Então, por isso esse tema hoje, porque a nossa formação, né, completa, ela é alfabetização e literacia. Então, não tem como eu falar de alfabetizar e letrar sem falar de alfabetização e letramento matemático, porque são coisas que andam ali junto, né, lado a lado. Tá certo? Antes de começar o nosso encontro de hoje, eu gostaria de falar com vocês a respeito da avaliação do nosso encontro anterior, do nosso quarto encontro. Foi uma autoavaliação. Vocês gostaram de ter uma autoavaliação? Podem colocar no chat, tá? Para eu ir acompanhando aqui. Por que uma autoavaliação? Porque é importante no processo, né, de ensino e aprendizagem, a gente não fazer avaliações só para mensurar o conhecimento do aprendiz, do cursista. A gente precisa levar o cursista e o aprendiz a entender como ele está processando tudo aquilo que está sendo passado. Então, eu optei por uma autoavaliação para que vocês percebessem onde vocês estão com maior ou menor dificuldade. E aí, lá embaixo, né, a última questão da autoavaliação foi perguntando sobre quais temas vocês acham que precisaria de um aprofundamento maior, né? Por isso que eu não falei com vocês no início quantos encontros seriam, de que forma a gente ia fazer, porque é uma formação viva, uma formação personalizada, feita especialmente para vocês. Então, todos esses encontros, eles são feitos pensados em vocês. Então, por isso que eu precisei colher com vocês aquilo que vocês viam que tinha maior necessidade de aprofundamento para a gente poder desenhar o restante dos nossos encontros. Então, tudo isso vai ser levado em consideração e nós vamos aprofundar realmente nesses temas que vocês sentiram necessidade de fazer o aprofundamento. A Maria Aparecida está perguntando se ainda pode fazer inscrição, apesar do curso já estar bem adiantado, realizar as atividades e assim poder receber o certificado. Maria Aparecida, pode sim, você é gestora? Porque os professores, infelizmente, eu não poderei certificar, né, os professores, mas os gestores, né, coordenadores, diretores, podem sim. Aí você pode fazer, as aulas estão gravadas, tem o card no grupo do Telegram, quem não está no grupo, por favor, entra, que as informações estarão lá, e aí você pode sim realizar. Aí, para os professores, a gente vai ter um outro momento, onde aí sim eu penso que eu poderei dar a certificação para vocês, tá certo? E outra questão que eu gostaria de falar com vocês é sobre a formação dos professores. Que ficou acordado que vocês fariam os encontros aqui comigo, não é isso? Coloquem aí no chat, sim ou não. Eu preciso desse feedback de vocês. Não é uma palestra, é um encontro, então um encontro a gente precisa dessa troca.
E eu gostaria de saber se vocês já começaram, né, na quinta-feira da semana retrasada, que seria o primeiro encontro, se vocês já começaram esse trabalho com eles. Já iniciaram? Sim. Iniciaram o trabalho com os professores. Se quiserem abrir o microfone, é porque é importante já dar início, tá? Então, vocês vão iniciar, eu não sei muito bem como que é a logística, a organização aí das unidades de ensino, mas até onde eu compreendi, os encontros com os professores serão às quintas-feiras, não é isso? A escola que você está falando, os encontros? Né, os encontros de vocês com os professores nas escolas serão às quintas, não é isso? É quarta e quinta que eu vou. É quarta e quinta? Então, É. o trabalho com os professores vocês farão às quintas-feiras, tá certo? Então, Tá nas bom. quintas-feiras, vocês vão repassar esses encontros para os professores de vocês, tá ok? Hum. Hein, eu só uma pergunta. Eu Sim. fiz aquela avaliação e, sinceramente, eu não entendi as perguntas e respondi. Achei que era o meu ponto de vista. E eu não fui muito bem. Aí eu quero saber se vai me prejudicar aquela avaliação, se eu vou poder fazer A uma nossa outra vez. a última Porque avaliação? eu não entendi mesmo, assim, as perguntas. E respondi da forma que eu achava que devia ser, mas aí eu ganhei nota péssima lá. Não, Não, quando for assim, Conceição, eu estou lá no Telegram para dar suporte para vocês, tá bom? Vocês tá. recebem o material, nas avaliações você leu aquele material que eu disponibilizei? Não, sinceramente não. Ah, então é por isso, porque a avaliação lá no Forms, ela Uhum. tem muito a ver com o que foi dito, mas muito mais com o que foi disponibilizado no PDF. Porque a nossa formação ela é de 120 horas. Então, nós teremos trabalhos extras, além do que a gente tem nos encontros online aqui, tá bom? Então, para a realização das avaliações, vocês precisam fazer a leitura do material, fazer as anotações aqui durante o encontro, fazer a leitura do material. E se mesmo assim vocês tiverem dúvida, pode me chamar no Telegram que eu estou lá para dar totalmente esse suporte para vocês, tá Tá, bom? entendi. Tá, obrigada. Mas o certificado, ele será mediante participação, frequência, e ele será mediante também as avaliações. Então, o rendimento também vai contar, tá bom? Tá, sim, obrigada. Bom, então, com relação ao encontro, alguém quer falar? Patrícia. Sim, Patrícia. Acho que ela está falando da autoavaliação. A autoavaliação. Tinha que ver alguma coisa? Não, a Para poder autoavaliação não. Tanto é que vocês não receberam material em PDF para autoavaliação. porque, Receberam só Não, no não foi PDF. autoavaliação, não. Ela não está falando da autoavaliação, não, porque Patrícia. a avaliação lá eu fiquei com a nota ruim também. Não, mas a autoavaliação não tem problema, não. Eu só coloco lá para mensurar mesmo, mas a Não foi autoavaliação, ela não autoavaliação, gera não. nota, tá bom? Tranquilo. Então tá. E aí, com relação à formação com os professores, se vocês não deram início, então amanhã, por favor, já deem esse início, porque senão nós não vamos ter tempo hábil para fechar. Então, amanhã vocês já passam para ele aquele primeiro encontro que nós tivemos no início, em meados de agosto, tá bom? E aí, qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer problema, vocês me chamam no Telegram para eu ir dando esse suporte para vocês na formação com os professores. Então, o que, que vocês vão passar para eles? Os slides, né, que foram disponibilizados para vocês, vão fazer essa discussão com eles, igual eu faço aqui com vocês, vão disponibilizar para eles o material em PDF, e aí a avaliação fica a cargo de vocês. Como é que vocês vão fazer? Se vocês vão fazer nesse formato que eu faço com vocês, pelo Google Forms, ou se vocês vão fazer uma autoavaliação, vão fazer uma avaliação na escola, isso aí fica a critério de vocês, tá certo? Então vamos dar início, senão a gente não vence. Pode passar, Fábio. Eu gostaria que vocês olhassem essa imagem e me dissessem o que é que vocês estão vendo. Coloquem no chat, por favor, o que vocês estão vendo na imagem.
As professoras que assistiram o encontro comigo, tranquilo. Vocês só não vão poder, infelizmente, receber a certificação. Mas aí vocês já estão fazendo a formação que os gestores vão repassar nas escolas. Vocês podem ficar à vontade. É um prazer ter vocês aqui, tá bom? Um paraíso. Quem mais? Um ambiente agradável. A Floraci colocou. A Cristiane colocou que está vendo um paraíso. Quem dá mais? Um quadro de natureza. A Lucinéia colocou árvore, água, céu e cores. Escola Municipal Grande Vale. A Xelida colocou um lugar lindo, cheio de vida. Cleonice, uma paisagem linda. Raquel, uma paisagem belíssima junto à natureza. A Escola Dom Bosco colocou 2 caminhos a seguir. Muito bom. O terceiro ano, uma linda paisagem. Ótimo, gente. É isso aí. Eu fico empolgadíssima quando vocês participam, vocês não têm noção. Aldenor é um lugar agradável. Isso mesmo. Quem dá mais? Quem mais? Mais alguma coisa? Bom, então, nós tivemos várias visões a respeito de uma mesma obra, né? Essa obra de arte é o quadro Cachoeira com Caminho, da artista plástica impressionista brasileira Kátia Almeida. Então, cada pessoa que está olhando essa imagem está vendo algo diferente, não é isso? Está vendo através da sua lente, porque a gente enxerga conforme a gente vê por dentro. A gente vê o outro, a gente vê as imagens, a gente vê o mundo conforme nós estamos dentro da gente. Então, eu vejo as coisas conforme eu me vejo. Então, teve gente que viu 2 caminhos a seguir, tem gente que viu um lugar agradável, teve gente que viu a natureza, teve gente que viu um lugar para onde queria ir, vai me levar quando for, né? Já está acordado. Então, por que trazer essa reflexão nesse momento? Nós vamos falar hoje sobre matemática, trazendo para essa linha. Aqui, todo mundo viu lugar agradável, 2 caminhos. E aí vamos pegar para essa ideia de caminho. Se fôssemos, cada um de nós, percorrer esse caminho, chegaríamos todos ao mesmo tempo? Viríamos todos as mesmas coisas durante esse caminho? Caminharíamos todos com a mesma velocidade, né? É. Hã? Não, cada um tem uma Não. visão diferente da outra, né? Exato. Cada um tem uma visão. Então a gente pode percorrer o mesmo caminho, mas cada um vai percorrer o seu caminho de acordo com as suas possibilidades, né? Quem está com o calçado mais confortável vai caminhar muito melhor e sem sofrimento. Concordam? Percorrer esse caminho com muito mais tranquilidade. E por estar mais confortável, estar bem amparado, com um calçado agradável, com uma roupa leve, ele vai poder olhar mais ao redor e observar melhor aquilo que esse caminho traz para ele. Ao passo que uma pessoa que vai percorrer esse caminho com calçado apertado, com uma roupa quente, né? Ele vai percorrer o caminho e ele vai chegar com muito mais dificuldade e ele não vai conseguir, ao longo do caminho, se apropriar de tudo de positivo que esse caminho tem para trazer para ele, para, né, agregar a ele. Então, eu vou trazer essa visão para a nossa visão dessa formação de hoje. Vamos falar de matemática, né? E aí, vamos ver a matemática como esse caminho, né? E nós, como professores ali de educação básica, de educação infantil, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, somos as pessoas que vamos apresentar o caminho para eles, mas vamos prepará-los para percorrer o caminho. Então, nós é que vamos dar o calçado, nós é que vamos falar a roupa que ele vai usar. Então, nós vamos direcionar o nosso aluno para esse caminho matemático. E aí, que tipo de direcionamento nós vamos dar e que tipo de caminho nós vamos apresentar para ele? Alguém colocou aqui uma visão muito interessante. Eu estou vendo 2 caminhos, porque é um trieiro, né? Quem conhece a linguagem rural sabe o que é um trieiro, é um caminho estreito, né, no meio da mata, e nós temos uma cachoeira, que não deixa de ser um caminho. Eu posso percorrer pela água,
Então, nós realmente temos dois caminhos. E aí, que tipo de caminho eu vou apresentar para o meu aluno? Um caminho mais fácil, mais agradável, ou um caminho difícil, tortuoso, pesado? Então, fica essa reflexão para a abertura do nosso encontro de hoje. Pode passar, Fábio? Então, os caminhos que nós vamos percorrer hoje. Vamos falar de alfabetização e letramento matemático, funções da matemática, para que aprender e por que ensinar matemática, e o que ensinar dentro da matemática, aqui naquilo que nos cabe, né? Que é a educação básica. Pode passar, Fábio? Diagnosticando. Como concebemos o ensino e aprendizagem de matemática? Vão para o chat, tá? Vão lá para o chat e já vão colocando. O que vocês entendem por alfabetização e letramento matemático? Agora é com vocês, estou passando a bola. Lembra que eu falei nos encontros anteriores que a gente não faz nada sem diagnosticar? A gente não faz nenhuma, não dá nenhuma aula, não faz formação sem diagnóstico? Eu preciso colher de vocês o que vocês entendem sobre o tema de hoje. Não está aparecendo nada no chat para mim. Como que nós concebemos a matemática? Como que nós entendemos a matemática? Como que ela foi passada para a gente? E qual é a visão que vocês têm sobre o que é alfabetização e letramento matemático? Para vocês, o que significam esses termos? Você perguntou o que mesmo? Você pode repetir? O que nós entendemos sobre alfabetização e letramento matemático? Para vocês, o que significa isso? Mas letramento matemático, né? Quando a criança associa o número ao símbolo, seria isso? Isso, pode ir Porque colocando aí no chat. ele traz o aprendizado lá de fora, por exemplo, porque tem crianças que já vêm assim, quando a mãe já começa a contar com ele dentro de casa, sem ele saber simbologicamente o número associado ao número, ele já sabe contar de 1 a 10, mas ele, por exemplo, não conhece o numeral 10. Mas aí ele começa a associar a quantidade ao número. Seria isso, não era? É por aí Agora, também. Por aí alfabetização seria quando a criança começa a reconhecer o som das palavras? Seria mais ou menos isso? Pode falar, Conceição. Aqui não tem o certo ou errado. Eu preciso entender o pensamento de vocês. E se você puder escrever no chat. É porque eu estou no celular, tá ruim. Ah, não, tranquilo. Mas está está ótimo. tá Foi muito boa a sua tá contribuição. um cheiro horrível de tinta, eu estou aqui fora. Não, está ótimo. Foi excelente sua contribuição. Aí a Sandra colocou assim, ó, ponto de partida para iniciar o processo moderno. Não é isso, Sandra? Não. Ponto de partida, é porque eu também estou digitando no celular, vai automático. Ponto de Entendi. partida para iniciar o processo de ensino matemático. Ótimo. A Raquel colocou, é a casa da criança de identificar e compreender o papel da matemática. A Escola Dom Bosco, o estudante já traz o conhecimento de certa forma de casa, cabe à escola aprimorar esse conhecimento, né? Então é isso mesmo. Eu preciso saber as impressões de vocês. O que é estar alfabetizado matematicamente e o que é esse letramento matemático? Então passa para a gente, Fábio. Aqui eu falo a capacidade da criança de identificar. Então vamos lá matematizar. É com vocês de novo. Hoje eu vou colocar vocês para movimentar. Eu gostaria que vocês resolvessem essa questão para mim. Ai, ixi Maria. Peraí que a gambiarra caiu aqui, gente. Encontra o resultado aí para mim, bem rapidinho. Tá aí, Fábio? Estou aqui observando. Quiser arriscar também, fica à vontade, viu? Tá. Qual é o resultado dessa questão matemática?
Valberlene colocou 63. Vou anotando aqui. 63. Alguém discorda da Valberlene com relação ao resultado? Alguém discorda? Alguém concorda? Ratifica ou retifica? Vamos lá, minha gente. Não observou o sinal de multiplicação. Tranquilo, pode fazer novamente. Só a Valberlene vai tentar, minha gente? Pode usar calculadora, viu? Pode ficar à vontade. Vocês não vão me deixar sozinha, não, né? Quem dá mais? Valberlene, 650. Lucinéia, 30. Ó, tô gostando. Aparecendo resultados diferentes aqui. Oswaldina, 66. Tudo bom. Sem medo de ser feliz, que a gente não está aqui para ver quem acerta ou quem erra. A gente vai colocar os nossos conhecimentos matemáticos em prática nesse momento. Escola Dom Bosco, 60. Vamos lá. Estou gostando de ver. Então, agora, eu vou dar dicas, tá bom? Escola Municipal Grande Vale, 20. Nós temos ali os pares de tênis. Cada par de tênis vale 10, não é isso? Porque 10 mais 10 mais 10 é igual a 30. Embaixo nós temos 2 rapazes e um par de tênis. Se o par de tênis vale 10, né, e o resultado é 20, subtende que cada rapaz vale 5. Não está valendo muita coisa o pobre do rapaz. Está valendo 5. Alguém disse que é 21,5. Lá na terceira, nós temos o resultado 13. Sabendo que o rapaz vale 5, a gente sabe que só de 5 para 13, 8, não é isso? Então, cada par de gravatinhas vale 4. Logo, cada gravatinha vale 2. Mas agora vamos lá embaixo. Nós não temos um par de tênis, temos um tênis só. O par vale 10. Um tênis só vale quanto? Mais um rapaz. Agora o rapaz já está valendo mais. Ele está com tênis, está com os 2 tênis calçadinho, está com a gravatinha, está bem arrumado. O valor dele muda, certo? Vezes uma gravatinha. Se um par de gravata vale 4, quanto uma gravatinha vale? Isso aí, alguém colocou 400, alguém 20, alguém 17. Fábio, Oi. gostaria de nos dar o resultado? Não, eu tava observando aqui, né? O rapaz aqui, Certo. ele vale 5, né? Sim, Mais a gravata, 7, mais o par sim. de tênis, 10, né? Então no total ele Isso. tá valendo 17. Agora o rapaz está valendo mais, está arrumadinho, né? Isso, Agora ele isso. vale 17. Aí, assim, na expressão, geralmente a gente resolve primeiro a multiplicação. Exato. Então é 17 vezes 2, E dá né? 17 vezes 2, 34. 4 mais 34 mais 5, né? 39. isso, 39. Então, o resultado da nossa questão matemática é 39. Nossa, meu Deus, eu não sei nada de matemática. Parabéns, Fábio! É porque eu sabendo que ele é professor de matemática, descobri, gente, eu quis trazer ele para esse protagonismo nesse momento, né? Que é isso que a gente faz com quem está ali
nos ouvindo, é sempre trazer para esse protagonismo. E aí, coube muito no tema que a gente está trabalhando hoje. Então, nossa, eu errei porque eu não sei nada de matemática, eu não sei fazer cálculo? Não. Quais foram as funções cognitivas que a gente precisou ativar para poder realizar essa questão? Observação, né? Noção de quantidade, saber dividir, saber somar e saber a ordem dessa expressão, por onde eu começo, que é a matemática pela matemática. Então, nós temos aqui habilidades relacionadas à língua portuguesa, nós temos habilidades relacionadas à matemática e temos habilidades relacionadas à apropriação, né, em si, de saber observar, de saber analisar, de saber realmente interpretar. Então, a matemática, ela não é só a matemática. Por isso que muitas vezes nós nos demos muito mal na aprendizagem dessa disciplina, por conta, muitas vezes, da falta de observação, de entender que a matemática está intrinsecamente ligada à língua materna. Obrigada pela participação, viu, Fábio? E obrigada aí, pessoal, por colocar os resultados. Isso que faz esse momento ser uma formação, a troca. Pode passar? Voltando aí, só vou te atrapalhar um pouquinho. Nesse caso, seria assim, trabalhar mais o lúdico? Seria o material concreto? A gente vai falar agora para frente, tá? Isso aqui foi só para dar um esquenta. Eu vou então prosseguir, desculpa. tá bom? Não, tranquilo. Estou antecipando. Qual a importância em trabalhar alfabetização e letramento matemático no ensino fundamental? Pode passar, Fábio? A ação de auxiliar ao aluno na compreensão e na interpretação dos conteúdos e na representação consciente das ideias matemáticas, utilizando sinais e signos pertinentes à linguagem em questão. Então, a linguagem matemática, não é? Vindo aqui para o nosso tema, alfabetizar matematicamente seria exatamente se apropriar desses signos, né? Saber interpretar, saber grafar, saber a posição e o que cada um representa, saber o símbolo de multiplicação e saber que eu preciso multiplicar, né? Olhar para os numerais, para os signos e saber o que cada um representa e o que está embutido ali nele. O letramento é exatamente tudo isso que vocês já colocaram, essa compreensão da matemática na vida cotidiana, no dia a dia, né? Então, a matemática, ela está presente na nossa vida desde a concepção. A nossa concepção é matemática, a concepção, a fecundação humana, ela tem relação matemática. O nosso nascimento, ela tem a ver com a matemática. Nós somos matemática. Nosso cromossomo é matemática, né? Porque se tiver um errinho, um a mais, um a menos, a gente sabe que vem aí as necessidades especiais. Então, a matemática, ela está presente na vida humana e na vida de outros animais, porque a gente sabe, estudos mostram que alguns animais têm algumas noções matemáticas de quantidade, de distância, e são conhecimentos matemáticos. Então, a matemática, ela faz parte da vida, né? Então, o trabalho com a matemática, ele deve ser pausado em 3 importantes segmentos. Quando eu trabalho em matemática, eu preciso pensar na contextualização desse conteúdo matemático, na historicização, né? O que é isso? Eu vou falar lá na frente, e o enredamento. Então, esses 3 pontos são importantes no trabalho de alfabetizar e letrar matematicamente, né? Contextualização, historicização e enredamento. Pode passar, Fábio? Então, o que isso quer significar? O que essa tríade significa? Trata-se de dar sentido à aprendizagem, situando o conhecimento matemático no contexto da sua aplicação, é contextualizar aquele conhecimento naquilo, né, no ambiente em que eu estou, na situação comunicativa na qual eu estou, no contexto histórico de sua construção. A gente precisa pensar nesse contexto histórico da construção do conhecimento matemático. Uma delas é a questão da contagem nos dedos, no início da alfabetização. Faz parte da historicização, né, da história da matemática. A história da matemática, ela parte do concreto e de envolver o aluno na construção do conhecimento. É criar um enredo, fazer com que o aluno participe dessa construção do conhecimento. No entanto, ignora-se o fato de que a linguagem matemática, quanto a língua materna, são fundamentais e inseparáveis na interpretação e representação da realidade, e revela-se para uma relação ditocômica, que nas palavras do Machado diz,
É como se as duas disciplinas, apesar de longa convivência sob o mesmo teto, a escola, permanecessem estranhas uma à outra, cada uma tentando realizar a sua tarefa isoladamente ou restringindo ao mínimo as possibilidades de interações intencionais. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que nós trabalhamos a matemática e a língua portuguesa dissociado, separado uma da outra, como se elas não tivessem relação. Ou quando a gente relaciona, parece que a matemática está prestando serviço para a língua materna. Não é isso? É só num dado numérico que tem no texto, é só num gráfico que tem no texto, mas não. A língua materna e a linguagem matemática, elas estão interligadas. A relação das duas é relação de troca e não relação de prestação de serviço. Por exemplo, a criança, para ela se apropriar do sistema de escrita alfabética, para ela se tornar alfabetizado, essa criança precisa desenvolver noções matemáticas. Concordam comigo? Se eu vou trabalhar com a criança, a letra que vem antes e vem depois, a letra que vem primeiro e que vem por último, a palavra que é maior e a palavra que é menor, a que tem mais letras ou menos letras, letras que se repetem, ordem das letras dentro da palavra, ordem alfabética, eu estou falando de quê? Matemática. Matemática. É, Então, porque elas até não estão separadas. sim, na separação de sílabas, quantas letras, quantas Exato. sílabas. Na realidade, você falou assim em português e matemática, mas na realidade eu acho que todas as matérias, na Sim, é realidade, porque a né? gente está falando de alfabetização, né? Sim, sim. Alfabetização e letramento. A alfabetização e letramento, ele é necessário para que eu compreenda os outros componentes curriculares. Se eu não estiver alfabetizado e letrado, eu não tenho como me apropriar das habilidades relacionadas ao componente história, ou ao componente geografia, né? Ou ao componente ciência, porque matemática e língua portuguesa estão entrelaçadas em todos esses componentes curriculares, tá certo? Por isso que eu estou aqui me atendo à língua portuguesa e matemática, porque estamos falando de alfabetização e letramento, da base. Mas a partir do momento que eu construo essa base e finco esses pilares de conhecimento, o meu aluno vai construindo o conhecimento com base na aprendizagem e apropriação dessa língua. Tá certo? Pode passar. A matemática faz parte dos currículos desde os primeiros anos da escolaridade, ao lado da língua materna. Há um razoável consenso com relação ao fato de que ninguém pode prescindir completamente de matemática, e sem ela é como se a alfabetização não tivesse completado. Então, ninguém pode passar pelos anos iniciais sem a aprendizagem matemática, sem se apropriar dos conhecimentos matemáticos, sem desenvolver essas habilidades, certo? Mesmo diante de afirmações dessa natureza, por que os professores alfabetizadores priorizam a língua materna em detrimento da linguagem matemática? Por que a gente, ao alfabetizar, a gente só lembra de ensinar as letras, a compor as palavras, às vezes a gente ensina os números mesmo, mas assim, de uma forma, igual aqui embaixo está falando, por considerar como prioridade a aprendizagem da língua materna, o professor restringe a matemática à atividade de memorização da sequência numérica e do treino da grafia dos números, né? E eu fui alfabetizadora durante muito tempo, já coordenei alfabetizadores durante muito tempo, trabalho com formação de professor alfabetizador já há quase 10 anos. E a gente sabe que isso é realidade. O professor alfabetizador, ele prioriza a língua materna. E a matemática, ele se restringe em fazer lá de 0 a 9, colocar a quantidade, relacionar essa quantidade, as formas geométricas, e aí por aí para. Mas a linguagem matemática, a apropriação dessas habilidades, ela é muito mais ampla do que isso. Antes de reconhecer os números, né? Antes de reconhecer os numerais, de fazer a relação dele com os números, de reconhecer esses símbolos, a criança precisa de outras habilidades relacionadas à matemática, que sem elas a aprendizagem fica deficiente. E que nós, que estamos aqui hoje, nesse momento, temos esses déficits, essas lacunas, em razão da forma como a matemática foi trabalhada com a gente, de uma forma muito tecnicista, tradicional, né? Muito mecanizada. Pode passar, Fábio? Se eu estiver indo muito rápido, é porque é o medo de não conseguir vencer. Vocês pedem aí uma pausa. Os números.
Muitas vezes, limitamos a aprendizagem dos alunos, e no caso da matemática, limitamos os números a um mero enunciado ordenado, de signos e palavras, sem relação nenhuma entre si. Além disso, desprezamos a bagagem de contato com os números que os alunos levam para a escola. É o grande erro. A gente precisa partir daquilo que o aluno já sabe. Não é isso que a gente conversa sempre? E como que eu vou saber o que o meu aluno já sabe? Ouvindo esse aluno, conversando com esse aluno, vendo, né, quão grande é essa bagagem dele e como que eu vou sistematizar esse conhecimento. Porque o papel da escola é esse nesse momento. Ver o que o aluno sabe, sistematizar esse conhecimento e orientar o aluno num caminho aí que ele vai percorrer por toda a vida. Então, é nesse momento que a gente vai calçar o sapatinho confortável no nosso aluno, colocar uma roupinha confortável para que o caminho dele trilhando em direção ao conhecimento matemático seja prazeroso, tenha base, tenha preparo e que ele consiga, ao longo desse caminho, se apropriar de tudo que esse direcionamento possa trazer para ele. Porque senão ele vai arrastar uma dificuldade para o resto da vida. Tá certo? Esse contato, embora informal, é de grande importância, pois oferece condições de familiarização com o conceito e a criança estabelece suas primeiras hipóteses a respeito do processo de representação de quantidades. Toledo, 1997. Então, quando a criança chega na escola, ela não chega só com hipóteses relacionadas à língua materna, que a gente estudou, né, lá atrás, na psicogênese da língua escrita. Ela traz hipóteses relacionadas à apropriação da linguagem matemática também. E eu preciso, enquanto professor alfabetizador e da educação infantil, me apropriar desse conhecimento para sistematizar e planejar de que forma eu vou trabalhar com o meu aluno. Pode passar, Fábio? A contextualização do número. Saber escrever os numerais e pronunciar seus nomes é importante. Porém, não é o bastante para compreender e expressar as ideias embutidas no conceito de número. Como a Conceição muito bem falou, as crianças muitas vezes chegam na escola sabendo recitar de 0 a 9, de 1 a 10, mas ela não sabe a relação que esse número, né, que essa fala, que essa linguagem dela tem com a quantidade relacionada, ou a importância que esses numerais têm na vida social, né? A gama, o leque que nós temos para utilizar esses números. Então, a gente utiliza esses números aí nas roupas, né? A criança vê esse número no número da casa, no número do telefone, no timer do forno, na televisão, na hora de trocar de canal. Então, os números, eles fazem parte. Só que a criança, ela chega na escola recitando esses números de 1 a 10, mas não faz essa relação com a vida social e nem com a questão matemática mesmo. Muitas vezes, nos deparamos com crianças que recitam a sequência numérica, mas não entendem a relação entre 18 e 19, ou entre 19 e o 20. Não desenvolvem ainda a relação lógica de inclusão hierárquica, fundamental para o desenvolvimento da noção de número. Eu fui uma criança que eu tive muita dificuldade com relação à matemática. E essa inclusão hierárquica era exatamente isso que fazia com que eu errasse todas as questões de matemática na primeira fase. E eu não entendia por que eu errava. Mas o meu professor, ele não me ensinou essa inclusão hierárquica. O que é isso? Quando eu falo 10, o 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 estão inseridos no 10. Isso é inclusão hierárquica. Isso precisa ser ensinado para o aluno. E eu arrastei essa dificuldade por muito tempo, porque eu não sabia que quando eu falava 20, todos os outros números estavam ali dentro. Então, as minhas continhas sempre estavam com um a mais ou um a menos. Entende a importância disso? A única vez que eu fiquei de recuperação na minha vida foi em matemática na 6ª série, por conta dessas dificuldades de base. Não é que eu não conseguia compreender as expressões numéricas e etc e tal, é porque a minha base estava deficiente. E onde que a gente desenvolve a base? Na educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. Porque depois o aluno vai só refinar. Ele vai refinar essa base, ele vai construir em cima dessa base e se apropriar da linguagem matemática de forma mais aprofundada. Em última instância, não percebem a distinção entre número numeral e algarismo, que nos parece relevante uma discussão acerca do conceito numérico. Então, para apropriação, para compreensão do conceito numérico, entender o que é número, o que é numeral e o que é algarismo é extremamente importante. Garanto que muitos de nós
pode errar uma questão de concurso, por exemplo, se colocar a palavra número ou numeral em conceitos diferentes e a gente se confunde, porque muitos de nós ainda acreditam que número e numeral é a mesma coisa, que se eu falo o número ou o numeral, eu estou falando a mesma coisa, mas são conceitos diferentes. Pode passar para a gente, Fábio? E qual é a diferença entre número, numeral e algarismo? Número é a ideia de quantidade, tá, pessoal? Que nos vem à mente quando contamos, ordenamos e medimos. Assim, estamos pensando em números quando contamos as portas de um automóvel, enumeramos a posição de uma pessoa numa fila ou medimos o peso de uma caixa. O numeral é toda a representação de um número, seja ela escrita, falada ou digitada. Então, o numeral, se eu falei aqui 2, 4, 10, é um numeral. Se eu escrevo, é um numeral. E algarismo é todo o símbolo numérico que usamos para formar os numerais escritos. Pode passar. Vou falando até cair, tá? Que eu preciso de todo o tempo possível. Então, observem a imagem. Observem a imagem. Então, vocês conseguem quantificar, certo? Então, quando eu observo a imagem, eu vejo que nós temos 10 cavalos. Isso é o número. A quantidade de animais que eu tenho aí é o número, 10 cavalos. O numeral é 10 ou 10, tanto o que eu estou falando quanto o que está escrito por extenso e escrito com símbolos numéricos. E o algarismo que nós temos nesse número é o algarismo 1 e o algarismo 0, que representam esse numeral, esse número, essa quantidade. Então, número e quantidade são sinônimos. Número e numeral não são sinônimos. Tá certo? Pode passar. Alfabetização e letramento matemático. Então, está embutido no outro. A alfabetização matemática, ela está para registro escrito e linguagem oral, que está para o uso social da escrita numérica, que está nas práticas sociais de quantificar, classificar e medir, que está dentro do letramento matemático. E esse é um infinito, né? Eu não tenho como dissociar essas habilidades e esses conhecimentos. Eles estão embutidos dentro do outro. Então, eu preciso da alfabetização matemática, né, para saber registrar, para fazer o registro e escrever essa linguagem oral relacionada à matemática, para usá-la na sociedade, fazer o uso nas práticas sociais, né? E isso tudo tem a ver com letramento matemático. Quanto mais eu sei utilizar a minha alfabetização matemática para me comunicar socialmente, para me fazer entender e para me apropriar dos conhecimentos sociais, eu estou fazendo uso do letramento. Então, é a mesma coisa na língua portuguesa. Então, eu me alfabetizo matematicamente para fazer uso social, e isso é letramento. Compreender a gama de possibilidades onde eu uso a linguagem matemática. Tá certo? Pode passar, Fábio. Quando cair, a gente volta para o ponto que estávamos, tá certo? Como podemos dizer que a criança foi alfabetizada matematicamente? Quando a criança for capaz de ler, compreender e interpretar os signos e símbolos expressos na linguagem matemática, e sua consciência atentiva voltar-se para o desvelamento dos significados que estão implícitos. Então, ela tem que tanto compreender aqueles signos, ela tem que interpretar, ela tem que ler, ela tem que gravar, e ela tem também que ver os significados implícitos, que não está na cara, mas que ela precisa analisar e interpretar. Mais ou menos aquilo que aconteceu naquela questão numérica que eu passei para vocês. É saber olhar, saber ler, saber interpretar, observar os significados implícitos, né? De uma forma grosseira, é mais ou menos aquilo. Podemos dizer que ela foi alfabetizada matematicamente no âmbito individual. Isso é alfabetização matemática. Saber ler e interpretar os signos. Tá certo? Pode passar. Definição. A alfabetização matemática, então, como ação inicial de ler e escrever matemática, ou seja, de compreender e interpretar seus conteúdos básicos, bem como saber expressar-se através de uma linguagem específica. Como afirma Dari Luke, ser alfabetizado em matemática, então, é entender o que se lê e escrever o que se entende, a respeito das primeiras noções de aritmética, geografia e lógica. E isso é alfabetização matemática. Pode passar.
E aí eu só retorno ao anterior, aquilo ali é alfabetização matemática. Então, como dizer que ele está letrado matematicamente? Quando ele souber utilizar esses conhecimentos de alfabetização matemática para fazer uso das práticas sociais, para interpretar o mundo que está à volta dele, para saber se expressar e agir autonomamente através da linguagem matemática nos diferentes suportes, diferentes textos, diferentes situações, tá certo? Na educação infantil, as crianças da pré-escola também já devem trabalhar com problemas matemáticos, mesmo ainda sem saber a sequência numérica de cor ou escrever os algarismos de modo convencional. Brincadeiras, jogos e questões cotidianas podem ser usados para fazer os pequenos se envolverem com a matemática. Então, não preciso que o aluno primeiro saiba escrever e relacionar os numerais aos números, né? E saber grafá-los corretamente, para eu começar a trabalhar com eles habilidades matemáticas. Os próprios jogos, as próprias brincadeiras infantis levam para esse caminho, né? De desenvolver esse conhecimento matemático, de explorar as habilidades matemáticas, de sistematizar essas habilidades. Então, nessas brincadeiras, nesses jogos infantis, o professor lá da educação infantil já deve começar a trabalhar essa linguagem matemática, porque eu arrisco dizer que a linguagem matemática a criança acaba compreendendo até mesmo antes da linguagem da língua materna, porque desde pequenininho a criança já começa a ter essa noção de distância, de tamanho, o bebezinho começa, né, a perceber o tamanho, ele não sabe dizer que é maior ou que é menor, mas visualmente ele sabe o que tem mais, o que tem menos, né, onde cabe e onde não cabe. Então esses conhecimentos estão relacionados a habilidades matemáticas. Então, o professor lá da educação infantil, lá da creche, ele já pode ir desenvolvendo essas habilidades, já pode ir aprofundando nesse conhecimento, que vai servir de base. Eu costumo falar que a educação infantil, ela é base. Ela é uma base onde a gente vai construir, né, o nosso prédio. O ensino fundamental, ele é pilar. Então, ele precisa de uma base sólida para que esses pilares também sejam sólidos. Então, essas habilidades, elas precisam ser exploradas desde a educação infantil. Tá certo? Pode passar, Fábio. Alfabetização e letramento matemático na BNCC. Quase um trava-língua aqui. A gente precisa estar sempre reportando esse documento, né? Que a gente precisa se apropriar da linguagem desse documento e saber entender tudo isso. E eu gosto de trazer a BNCC para que vocês percebam aquilo que eu estou falando dentro de um documento norteador, para vocês entenderem que eu não estou, da onde ela tirou essas ideias? Eu estou trazendo com base no que está sendo proposto para trabalhar a nível nacional. Então, eu sempre trago a BNCC, porque eu não posso pegar o currículo específico, né? Porque a gente sabe que a BNCC norteia, o município cria aí o currículo. Mas o currículo, ele traz tudo aquilo que a BNCC direciona. Então, eu trago a BNCC, que é de uma forma mais global. Pode passar, Fábio, por favor? Bom dia para quem chegou aí agora, eu não vi quem é, mas falou um bom dia, seja bem-vindo. A matemática na BNCC tem como pressuposto pedagógico a ideia de que todos podem aprender matemática. Assim, a matemática na BNCC propõe o desenvolvimento de competências e habilidades que permitem ao aluno perceber a importância dessa área na vida pessoal e social, bem como ampliar as formas de pensar matematicamente para muito além dos cálculos numéricos. Traz competências e habilidades ligadas a raciocinar, representar, comunicar e argumentar matematicamente. Aprender matemática é também reconhecer que os conceitos matemáticos são fundamentais para a compreensão e atuação no mundo. Então, a BNCC traz isso de forma muito clara. A gente sabe que na BNCC, independente do componente curricular, o foco deixou de ser o conteúdo. O conteúdo não é mais o foco. A habilidade é o foco. Então, eu quero desenvolver tal habilidade. Então, eu vou pegar conteúdos que me ajudem a desenvolver essas habilidades no meu aluno. Porque antes a gente só ia por conteúdo, né? Venci o conteúdo, pronto, acabou. Não, agora eu preciso desenvolver habilidades. Conseguir desenvolver as habilidades no meu aluno? Que conteúdo pode me ajudar a desenvolver essa habilidade? Então, na leitura, na interpretação dessas habilidades da BNCC, está ali implícito o conteúdo que vai ser trabalhado, mas ele não é o foco.
E a gente precisa ir tirando isso da cabeça dos nossos professores, de vencer conteúdo, de trabalhar conteúdo, que até hoje tem professores que me ligam na secretaria e me pedem a grade de conteúdo, por conta da dificuldade mesmo. É um documento novo. Está errado? Não está errado. A gente trabalha conforme aquilo que a gente aprendeu. Então, a gente vai ter que fazer uma desconstrução daquilo que a gente, né, vinha trabalhando para construir um conhecimento de que eu preciso compreender a habilidade, desenvolver essa habilidade no meu aluno, e essa habilidade tem dentro dela para que o aluno ele consiga ser autônomo, né, socialmente, através do uso dessa linguagem matemática. Então, o compromisso no ensino fundamental é com letramento e alfabetização matemática. Então, isso vai muito além, mas muito além de dominar as 4 operações, tá certo? Porque a gente foca nisso, que foi o que nos foi ensinado. A nossa base matemática, ela é muito pobre, infelizmente. E a gente pode mudar isso através de uma busca por fazer com que os nossos alunos tenham essa base mais sólida, mais consolidada, certo? Pode passar, Fábio? Eu vou ter que tomar água o tempo todo, porque hoje eu tenho 2 formações. E na última semana, onde eu tive 2 formações, eu fiquei depois 2 dias sem voz, gente, porque eu não tenho hábito de tomar água. Eu acho que eu perco muito tempo. Mas vamos seguindo. Então, estratégias para desenvolver habilidades em sala de aula. A gente sabendo que a BNCC, o foco é na habilidade, o aluno como ator principal, como protagonista desse processo. Então, de que forma, quais estratégias eu preciso trabalhar na sala de aula para desenvolver essas habilidades? O foco da BNCC, gente, é na resolução de problemas. Todo trabalho matemático na resolução de problemas. Então, já vem aí num olhar para as metodologias ativas, né? As metodologias ativas, elas têm essa visão de que a aprendizagem, ela é melhor, mais consistente, mais profunda, quando ela parte da solução de problemas, através da investigação. Então, nessas estratégias aqui, e projetos e modelagem, eu estou colocando o meu aluno como protagonista, a partir do momento que eu lanço mão dessas estratégias no ensino da matemática. Resolução de problemas, investigação, projetos e modelagem. Então, dentro da BNCC, isso vem bem claro ali nas habilidades. Então, para que eu consiga desenvolver aquelas habilidades, aprofundar essas habilidades e consolidar, né, fazer com que o meu aluno consolide essas habilidades, eu preciso de estratégias relacionadas a essas 3 ações. Pode passar? O ciclo de alfabetização é um momento importante para o desenvolvimento de atitudes positivas em relação à matemática. E aí eu dou uma pausa aqui. A maioria dos traumas, da resistência, né, que se tem com relação à matemática, está relacionada à forma como ela é ensinada. Então, se a matemática ela é trabalhada dentro da sala de aula só pela matemática, de uma forma estanque, de uma forma totalmente tecnicista, totalmente tradicional e engessada, ela não vai deixar nada mais, nada menos do que bloqueios, resistência, ainda mais na primeira infância. Então, falando-se de base matemática, eu preciso trazer isso para o contexto do meu aluno, né? Enredamento. Lembra do que a gente falou lá atrás? Enredamento, fazer com que o aluno se perceba como parte desse processo, trabalhar essa historicização e essa contextualização. A matemática perpassando por todos os componentes curriculares. Boas experiências com a matemática, logo no início da alfabetização, poderão ser importantes para que os alunos desenvolvam a confiança e o prazer em aprender. Porque a gente só aprende quando a gente tem prazer. Não é isso, gente? A gente sabe. A gente, enquanto adulto, sabedores da necessidade que a gente tem de se apropriar de conhecimentos, a gente só aprende quando a gente tem prazer em estar onde a gente está, em ouvir quem a gente vai ouvir e em fazer o que a gente tem que fazer. Para desenvolvimento de atitudes positivas em relação à matemática, é importante que o professor proponha atividades que se imaginem serem motivadoras para seus alunos,
uso de tecnologias, jogos, brincadeiras e todo o conjunto de atividades colaborativas que o professor venha promover entre os alunos. Então, essas atividades em grupo, né, como a gente falou lá atrás, de pesquisa, de construção, nos jogos, o uso das novas tecnologias, a gente falou no nosso encontro anterior, vocês estão vendo que um encontro está casado dentro do outro, a gente está sempre falando de uma certa forma do mesmo assunto, para que a gente sistematize essa nossa base alfabetizadora e veja o quão ampla e complexa ela é. É importante que as atividades realizadas nas aulas tenham, na medida do possível e do interesse da criança, vínculo com situação real. Então, gente, não é pretexto, é contexto. Eu preciso criar contexto para essa aprendizagem, mas não um pretexto. Então, se não cabe ali o vínculo com situação real, eu não vou enfiar a goela abaixo um vínculo que não existe. Mas, na medida do possível, sempre que for possível contextualizar, eu preciso contextualizar esse trabalho matemático para que ele tenha mais sentido para o aluno, para que ele seja mais prazeroso para o aluno e ele se aproprie de forma mais positiva. Pode passar? O ponto de partida para que a sala de aula possa ser um ambiente de aprendizagem, no qual as crianças se envolvam em criar, inventar modos diferentes de se fazer matemática, deveria ser o desafio. Eu não sei se vocês chegaram a fazer PENAIC, mas no PENAIC a gente sempre falou muito sobre isso. Antes de ensinar para a criança como achar determinado resultado, faça com que essa criança tente encontrar meios de achar o resultado. Porque a gente já viu que muitas vezes não é um caminho só que nos leva a um fim. E às vezes a criança encontra um caminho muito mais fácil de fazer, de chegar a esse resultado. Então, não entregar pronto, mastigado, né, uma regra para ela seguir. Antes de apresentar a regra, mostre caminhos que ela pode buscar, que ela pode tentar fazer sozinha. Eu falo isso principalmente nos alunos maiores, né? Vai trabalhar determinada habilidade, veja primeiro o quão hábil ele é em relação àquela habilidade, até onde ele está em relação àquela habilidade e se ele é capaz de encontrar o resultado por um caminho que nem nós, enquanto professores, pensamos. Aí, partindo disso, o professor vai sistematizar esse conhecimento, né? Vai orientar esse aluno e apresentar as regras próprias da matemática. A criança se interessa por tarefas desafiantes. Então, o desafio nos move. Não só as crianças, nós, enquanto seres humanos. A vida da gente só tem sentido quando ela tem desafio, quando a gente tem desafios a vencer. Cada um de nós com seus desafios próprios, ele é diferente para cada um, né? Ele é próprio de cada um, mas o que faz a vida ter sabor são os desafios. É a gente se desafiar e a gente vencer esse desafio. Traz um prazer muito grande e uma sensação de felicidade muito grande para a gente. Estudos mostram que a felicidade não é o ter, não é o possuir, não é o ser, é o vencer os desafios que a vida nos impõe. Então, para a criança, isso faz todo sentido. Então, quanto mais desafiante, dentro da possibilidade dela, que a gente já falou isso também anteriormente, não adianta eu trazer para a criança também algo que está totalmente fora das possibilidades dela, porque eu vou frustrar. Mas eu coloco desafios próximos da aprendizagem que ela já tem, trabalhando sempre com essa zona de desenvolvimento proximal. Para que isso ocorra, nós, professores, precisamos criar situações de tal forma que a solução não possa ser obtida rapidamente, por meio de uma conta. Será necessário envolver a criança de modo que ela sinta-se desafiada a descobrir o que precisa fazer quando a proposta é aberta. Então, desafie os alunos, proponha para eles, dê possibilidades e deixe que eles criem. E só depois apresente para eles as regras da matemática. Pode passar. Vocês estão entendendo, gente? Estou sendo clara? Estão conseguindo se apropriar do que está sendo colocado aqui? Podem ir colocando aí no chat, tá bom? Está ótima a sua explicação, porque, inclusive, ontem, né, na hora da minha aplicação, da minha avaliação de matemática, eu percebi que os meninos, eles não, por exemplo, eles davam as respostas corretas sem fazer, por exemplo, a armação da conta. Eu não posso dizer que está errado, não está correto. Não porque está, a resposta... não Pois está. é. A gente só precisa mostrar para eles que escola
além de todo esse trabalho social, de desenvolvimento das habilidades, ela também é um ambiente para a gente se apropriar dos conhecimentos constituídos historicamente. Está vendo a historicização entrando aí? Por Sim, mais que ele encontre o resultado, ótimo. Como é que você encontrou? Valoriza isso, mas fala, só que é preciso que você aprenda a regra que a história traz para a gente de encontrar esse resultado, que ela pode te servir em um momento em que esse seu cálculo, esse seu pensamento não consiga. Então, valorize o que ele te dá, mas mostre para ele a importância de se apropriar de uma outra forma de fazer, tá bom? sim, É obrigada. isso aí. As tarefas aumentam a possibilidade de os alunos aprenderem quando? Então, que tipo de atividade aumenta essa aprendizagem, potencializa o desenvolvimento das habilidades? Quando são possíveis de serem trabalhadas por meio de diversas representações, quando dão oportunidade de investigação aos alunos, de buscar, né, de investigar, de pesquisar, são apresentadas antes do professor expor o método de resolução, viu o que eu falei? Antes de apresentar de que forma eu resolvo, apresente antes e deixe que eles tentem. Tem componentes visuais, o visual é importante, a gente gosta daquilo que chama atenção. São desafiadoras e ao mesmo tempo acessíveis, tem o piso mais baixo e o teto mais alto. Então, eu preciso ter um desafio menor e desafio maior. Então, eu vou ter aquele aluno que ele vai chegar no desafio menor, tem aquele aluno que vai conseguir desenvolver e vencer o desafio maior, mas eu preciso, dentro de uma sala de aula, ter essa gama de possibilidades, para que ninguém fique fora do processo. Desafiam os alunos a argumentar com razões cada vez mais completas para convencer os colegas e ter uma postura cética, né? Então, eu preciso criar a minha estratégia, encontrar o meu resultado, mas eu preciso convencer o outro de que a minha estratégia ela é válida. Então, tudo isso eu estou desenvolvendo o letramento e a alfabetização matemática, mas eu estou trabalhando aí com uma série de outras habilidades que estão intrínsecas, tá bom? Pode passar. Para que o professor possa realizar um trabalho de alfabetização e letramento matemático, é preciso focar no uso de textos que circulam na sociedade para problematizar questões do conhecimento matemático. Ai, mas é tão difícil encontrar texto. Gente, todo texto tem conhecimentos matemáticos ali por trás dele, né? Se eu pego um texto, eu já vou ver com ele quantidade de parágrafo, de linha, eu já estou trabalhando conhecimentos matemáticos, né? Com relação aos conhecimentos matemáticos em si, de data, de percurso histórico, uma série de outros conhecimentos. Então, o professor precisa trazer os gêneros textuais que circulam, porque é através deles que o aluno vai se comunicar, não é matematicamente. Ele não vai usar a matemática só através da linguagem oral. Ele vai precisar da matemática na linguagem escrita. Então, os gêneros textuais de circulação social, eles são extremamente importantes para focar nesse trabalho de letramento matemático. Refletir sobre a importância de se reconhecer e planejar ações pedagógicas, valorizando o encontro entre o professor, o aluno e o conhecimento matemático. Então, essa tríade, ela precisa ser fortalecida. Esse encontro desses três atores precisa ser fortalecido. O aluno como protagonista, mas com a importância que o professor e o conhecimento matemático têm no desenvolvimento dessas habilidades. E entender a importância do cultivo de atitudes positivas em relação à matemática. Por quê? Porque a gente vem aí de medos e de traumas com a linguagem matemática. Então, muitos de nós, e me corrijam se eu estiver mentindo, a gente tem uma resistência muito grande à questão da matemática. Ah, vamos fazer um curso, uma pós-graduação. Tem matemática? Achei matemática, não vou fazer. A gente tem uma resistência, porque não foi trabalhado na gente uma relação positiva. Primeiro que a nossa base ela não foi bem construída, não viam a importância dessa base. Segundo, desculpa, que eu não sei vocês, mas na minha história, né, matemática, o professor de matemática ele era o carrasco, era aquele que falava, vamos ver quantos eu vou reprovar, vou fazer uma prova que eu quero ver quem é que vai conseguir acertar. Então, a avaliação, ela era vista como punição, e não como um processo, né, como parte do processo de ensino. E isso gera na gente muitos bloqueios e muitos traumas em relação à questão matemática. Por exemplo, eu tenho um raciocínio matemático muito bom, o meu raciocínio matemático, ele é excelente, eu consigo fazer de cabeça, eu consigo ter uma ideia muito bacana, mas eu tenho muita dificuldade com as regras da matemática, em compreender e decorar as regras da matemática. Por que eu tenho dificuldade? É um problema cognitivo? Não.
É um problema histórico meu. É uma questão que ficou por conta da relação que eu, Magda, tive com o conhecimento matemático desde o início da minha vida escolar. Então, é isso que a gente precisa evitar que os nossos alunos tenham, esses bloqueios e esses traumas que impedem eles de avançarem na busca pelo conhecimento. Pode passar? Agora é com vocês. Mais um momentinho para vocês participarem. Desde a hora em que acordou até o presente momento, em quais situações você precisou utilizar conhecimentos matemáticos? Quero ver esse chat bombando, tá, gente? Nós temos 38 pessoas na sala e eu estou esperando 38 respostas. Estou trabalhando com o teto. Vamos lá. Na hora que fui abastecer. A gasolina tá cara, né? Para olhar as horas. Desde a hora que meu despertador começou a disparar. Desde a hora que o despertador tocou. Vamos Sim. lá. Temos 3 respostas. De 38, faltam 35. Vamos lá. Relógio, telefone, canal de televisão, data de aniversário da minha mãe, na padaria e no ônibus, quando estava preparando a mesa do café para os professores. Teve café para os professores aí, Lourdinha? Quando foi comprar pão. Ao acordar com o despertador até chegar ao trabalho, sim. Lourdinha, depois eu vou ir tomar café, me convida, tá? Observo o horário, preparando o almoço. Quem mais? Coordenação. Ah, que bacana. Na hora de acordar, o despertador, café da manhã, sair de casa. O que mais? Vocês vestiram roupa hoje? Ó a pergunta. Vestiram roupa? Eu acho que vestiram, né? Do jeito que vocês acordaram, vocês saíram. Teve matemática na hora de vestir a roupa? Tomar Tá banho. mais um pouquinho mais gordinha do que ontem, aí a roupa não cabe. Tanto na questão de ajuste da roupa, né? É, Vocês combinaram peças? Tá só com vestido, com macacão? Ou combinaram peças? Abasteceu também. Nossa vida é pura matemática, verdade, Aldenora. Quem mais? Quem foi que pegou a blusinha, a calça e falou, não, peraí, semana passada eu já fui com essa mesma blusinha, com essa mesma calça. Vou com essa mesma calça, mas eu vou trocar a blusinha. Ninguém aí? Cronometrar o tempo para conseguir cumprir as exigências de hoje. Eu sei bem como é isso. O meu tempo, eu falo que os segundos valem horas para mim. Do tanto que eu tenho que me organizar temporalmente. Quem mais? Desbloquear o celular. Quem mais? Entrar na reunião. Quem dá olhar no mais? Zap quantas pessoas mandaram um bom dia. Exato. Quantas pessoas lá no grupo, né? Quem mais? Vamos lá, gente, tem mais coisa. O Abílio colocou no café da manhã a quantidade, né? A data de hoje, A data de hoje. está perto da gente receber dinheiro ou não. Também. Exatamente. Já tem 2 conhecimentos matemáticos aí. Na hora de tomar água. Sim, eu tomo O que toda hora. mais? Mais alguém? De acordar, preparar café, cronômetro para a corrida do dia, horário de entrar na formação. Vocês estão vendo que a nossa vida ela é imersa na matemática? A gente está imerso no conhecimento matemático. Então, esse conhecimento ele não pode ser dissociado da vida real. E na hora de sistematizar, né, o conhecimento matemático para trabalhar dentro da sala de aula, eu preciso levar em consideração toda essa bagagem que o aluno já traz. Então, desde a educação infantil, ele já está imerso na linguagem matemática, imerso em conhecimentos matemáticos. Não é verdade? Até aqui na questão de ajustar, se eu fico mais próximo, se eu fico mais distante da câmera do computador, para ver, né, para que a recepção que vocês tenham aí, a imagem que chega até vocês, tenha uma melhor qualidade, seja mais agradável aos olhos. Tudo isso faz parte da matemática. Na hora de arrumar a cama,
o espaço até a parada, o tempo, né, o quantos graus está fazendo hoje, que foi uma das primeiras conversas que a gente teve. Então, tudo isso é matemática. Então, por que que dentro da sala de aula eu restringo a matemática a saber os numerais e as quatro operações? Sendo que a matemática ela é muito mais além disso. Então, a gente precisa abrir a nossa visão com relação a isso. Eu sei que é um trabalho de construção que a gente vai ter que fazer com nós, com a gente mesmo, trabalhar essa construção com os nossos professores. É um trabalho de quebrar bloqueios mesmo com relação à linguagem matemática, para que a gente consiga alcançar o nosso aluno e consiga ajudar o nosso aluno a trilhar um caminho matemático mais tranquilo e mais enriquecedor. Certo? Pode passar? Obrigada pela participação, viu, gente? Então, vamos lá. Então, as funções da matemática. Por que ensinar matemática? Para que ensinar matemática? E eu engoli o acento do que ali, tá, gente? Não sei o que foi isso. Eu tenho certeza que tinha, mas eu devo ter tirado, não sei por quê. Vocês estão vendo que é um funil com 3 bolinhas? E eles estão ali em conjunto. Não existe uma mais importante ou menos importante que a outra. Então, nós temos que ensinar matemática e aprender matemática para a nossa vida, para outras áreas de conhecimento e para ela mesma. Então, muitas vezes o aluno fala, para que eu estou aprendendo isso se eu não vou usar na minha vida? Mas a gente não aprende matemática só para a vida, é também para a vida. Mas a gente aprende a matemática para a própria matemática. Então, aí é onde entram as regras, os cálculos, as fórmulas que a gente precisa se apropriar. Então, a gente precisa perceber isso e levar o nosso aluno a compreender que na minha vida, desde que eu fui fecundado lá no útero da minha mãe, até o dia em que eu for sepultado, ela é pura matemática. Eu estou imerso na matemática, tanto fisicamente, fisiologicamente, quanto socialmente. Então, eu preciso levar o aluno a perceber isso, de olhar para o meu próprio corpo e saber se eu estou pesando mais ou menos, é matemática. Com relação à minha própria saúde, muitas coisas estão relacionadas à matemática e para outras áreas. Então, se eu não me aproprio dos conhecimentos matemáticos, eu vou ter uma dificuldade muito grande em compreender questões relacionadas às ciências, questões relacionadas à geografia, que é pura matemática, questões relacionadas à histórica, que é pura matemática, linha do tempo, cronologia, é pura matemática. E a questão da matemática para ela mesma, saber matemática para a própria matemática, para aprender e para se expressar matematicamente. Pode passar? E para outras áreas, né? Então, a gente está vendo aí, ó, trouxe para vocês a imagem de um favo de mel com as abelhas. Eu trouxe para vocês a sequenciação do nascimento de um pássaro, nas tramas de um cesto. Vocês estão vendo que são coisas totalmente aleatórias, mas que estão é, carregadas de conhecimento matemático por trás. Então, por exemplo, as pessoas que fizeram esse cesto, vamos nos ater aí. Muitas vezes são pessoas que são analfabetos, concordam comigo? Mas que têm um conhecimento matemático muito avançado, não sistematizado, mas uma matemática que é para a vida dele, mas que faz parte de outras áreas. Pode passar? Para a vida. Olha a matemática na vida aí, né? Eu trouxe só alguns exemplos. Numa partida de futebol, num jogo de futebol, a gente tem matemática do início ao fim. Uma ida ao supermercado é matemática do início ao fim. Na controle das nossas finanças, matemática do início ao fim. No nosso próprio autocuidado, no banho, na maquiagem, no arrumar o cabelo, nas vestimentas, matemática do início ao fim. A gente não tem um monte de roupa. Infelizmente, nós que somos professores, a gente gostaria, né, de ter looks variados, mas a gente está sempre diferente, porque a gente sabe usar a matemática ao nosso favor. A gente usa a mesma calça com 5 blusas diferentes, está diferente, né? E está totalmente diferente. E isso a gente aprende lá na primeira infância. Isso, inclusive, é conteúdo matemático a ser trabalhado desde a educação infantil até os primeiros anos do ensino fundamental. Pode passar. Nas próprias brincadeiras infantis,
precisa desses conhecimentos matemáticos, de distância, de tempo, de formas. Pode passar. E nós temos aqui a matemática para ela mesma, né? Que é aquilo que a gente falou. As regras, as fórmulas, que é aprender a matemática para se apropriar da linguagem matemática e poder avançar nesse conhecimento matemático e aprender mais. Então, eu preciso que o meu aluno entenda essa importância. Eu tenho uma filha de 13 anos que ela chega aqui e fala, não sei para que eu estou aprendendo, eu não vou usar isso na minha vida. Aí eu tenho que mostrar para ela que ela está aprendendo relações matemáticas para a vida, mas ao mesmo tempo ela vai precisar desse conhecimento até o final da vida escolar dela. Mesmo que ela não vá seguir aí numa área de trabalho onde ela precise da matemática, mas até chegar a essa área, até chegar à profissão que ela precisa, ela vai precisar se apropriar e dominar esses conhecimentos matemáticos. Então é isso que a gente precisa levar para o nosso aluno na sala de aula. Pode passar? Então, os processos mentais básicos para o desenvolvimento da noção de número. Então, a gente viu a importância de se trabalhar isso, viu o que é letrar e alfabetizar matematicamente, mas a gente viu que existe uma base. Quando eu trabalhei com vocês a alfabetização da língua escrita, eu não falei com vocês sobre as bases da alfabetização? Coisas que são bases para o aluno se apropriar do sistema de escrita alfabético, como a consciência fonológica, consciência fonêmica, consciência silábica, o próprio letramento da língua materna. Na matemática também não é diferente. Antes de eu me apropriar do que são os numerais, do que eles representam, dessa ideia de número e de utilizar os algarismos e os conhecimentos matemáticos para chegar a resultados, eu preciso de uma base. O aluno, primeiro, ele precisa saber ter algumas habilidades que são base para esses pilares que eu falei anteriormente. E quais são elas? Que a gente começa lá na educação infantil. A gente tem professor de educação infantil aqui hoje, né? A gente tem? Coloca aí no chat se você tiver aí. Se apareça. Então, lá na educação infantil, a gente sabe que a gente já trabalha com essas noções. Então, correspondência, comparação, classificação, ordenação, né, que é seriação ou sequenciação, inclusão e conservação. Então, essas bases matemáticas, elas precisam ser construídas nos primeiros anos escolares, bem construídas, bem aprofundadas e bem consolidadas, para que, a partir desse conhecimento, o aluno comece a se apropriar melhor da linguagem matemática e da ideia de número. Pode passar, Fábio? Correspondência. Então, como trabalhar correspondência? E o que é a correspondência? É a percepção da existência da relação um a um. Por exemplo, à mesa temos um prato para cada pessoa. Garanto que vocês fizeram correspondência aí hoje na hora de preparar café da manhã para o pessoal. Cada pé tem seu sapato, a cada xícara um pires, a cada criança um lápis, e entre outros. São conhecimentos que eu preciso esperar o meu aluno saber o que é número, numeral, saber ler e escrever para poder trabalhar? São? Eu preciso esperar isso para começar a trabalhar isso com o meu aluno? Ou eu posso começar a trabalhar com o pitititico? Lá na educação infantil, eu posso começar a trabalhar essa habilidade de correspondência? Sim ou não? Eu estou sozinha na sala, gente? Sim, com certeza. Posso trabalhar desde lá na creche essa correspondência. Eu não preciso trabalhar nomenclatura com o meu aluno, eu só preciso desenvolver a habilidade. A nomenclatura ele vai aprender lá na frente, mas ele tendo a habilidade que é primordial, tudo vai ficar mais fácil. Então, é um processo extremamente necessário para desenvolvimento da ideia de número, porém não é suficiente para a construção dessa ideia. Tá certo? Pode passar. Comparação, também extremamente importante para a construção da ideia de número. É o ato de estabelecer diferenças ou semelhanças por meio de quantidades, tamanhos, cor, forma. É uma gama muito grande, esse trabalho de comparação. Exemplo, esta bola é maior que aquela, o triângulo tem 3 lados, o quadrado tem 4.
essa blusa é vermelha, a outra é preta, né? Isso aqui é maior, o outro é menor. Então, essa comparação, ela precisa também ser muito bem trabalhada, muito aprofundada e muito consolidada desde a educação infantil, para que o nosso aluno desenvolva a ideia de número de uma forma consistente. É como se a gente estivesse fazendo, construindo a base, né? Eu esqueci o nome agora. A base de uma casa. E isso aqui é a base dessa casa. Então, se eu construir uma base bem sólida, bem firme, na hora de construir as paredes, eu não vou ter problema. Agora, se ela for frágil, essas paredes não vão parar de pé, que é o processo mesmo de matemática, de se apropriar das questões matemáticas. Pode passar? O alicerce, Valberlene, isso mesmo. Então, é o alicerce. A gente precisa construir muito bem esse nosso alicerce, para que as nossas paredes e o nosso teto, ele esteja firme, né? Então, vocês veem a importância da educação infantil e dos primeiros anos do ensino fundamental para toda a vida escolar do indivíduo? Lá que está a base. Então, se eu deixo bloqueio, se eu deixo lacunas lá, é muito difícil que ele consiga depois sanar esses problemas ao longo da vida dele. Classificação é o ato de separar em categorias de acordo com semelhanças ou diferenças. Exemplo, dentre várias peças, classificar por cor, tamanho ou forma por meio de recursos como sucatas ou blocos lógicos, né? Então, posso trabalhar a classificação com objetos que fazem parte de um mesmo contexto, com objetos que são do mesmo tamanho, com objetos que são da mesma cor. Então, assim, tem uma gama muito grande e tudo isso a gente pode trabalhar através da manipulação de sucata, de materiais concretos, que é um ponto extremamente importante na fase de pré-alfabetização, alfabetização, e até entrando ali quarto ano, quinto ano, esse aluno ele ainda precisa do concreto para desenvolver essa ideia matemática. O pensamento abstrato dele ainda não está construído, ele está em processo. Então, ele não vai conseguir só abstratamente desenvolver essas noções matemáticas. O material concreto, ele é essencial. Então, a caixa matemática, ela tem que ser parceira do professor, né? Onde eu tenho ali jogos, eu tenho ali dados, eu tenho números, os numerais, eu tenho números diferentes, quantidades diferentes, eu tenho tapetinho, né? Reta numérica, eu tenho o quadro valor de lugar, eu tenho de tudo que for possível dentro dessa caixa matemática, porque o aluno ele precisa do concreto para o desenvolvimento da ideia de número. A partir do momento que isso se consolidou na mente dele, aí sim, ele faz isso de forma abstrata. Então aí eu entro num ponto muito importante. Dedo de aluno é material concreto, viu? Porque a gente vem de uma cultura educativa de que aluno não pode contar no dedo, senão atrapalha ele e ele não vai ser bom em matemática. O que nos atrapalhou em sermos bons de matemática foi exatamente a proibição de que usássemos aquilo que estava mais próximo da gente, que eram os nossos dedos e o nosso próprio corpo. Então, esse trabalho com os dedos, de começar a quantificar utilizando os dedos, de começar a fazer as operações fundamentais utilizando os dedos e o próprio corpo, é extremamente importante para essa consolidação da ideia de número, porque os processos cognitivos que a gente faz, ele vai ser positivo tanto para essa construção de ideia matemática, quanto para o autoconhecimento como um todo, como ver o meu corpo como principal instrumento de apropriação de qualquer conhecimento que me venha. Sem dominar a classificação, mais tarde a criança poderá, por exemplo, ter dificuldade em aprender os nomes das figuras geométricas ou a diferença entre quadriláteros e outros tipos de polígonos. Então, tá vendo a importância de começar a classificar? Eu tenho uma petitica de 3 aninhos. Aí, às vezes, brincando aqui com ela, eu começo a separar com ela. Compre MM, eu começo a classificar com ela por cores, a separar. Então, ali eu estou desenvolvendo com ela tanto essa ideia de classificação, quanto o movimento de pinça, de permanência, né, de maior quantidade ou menor quantidade, de agrupamento, através de atividades simples, de brincadeiras simples. Eu não preciso mover o mundo para desenvolver esse desenvolvimento do meu aluno, desenvolver essa habilidade no meu aluno. Eu preciso compreender a importância disso, né? Me apropriar desse conhecimento, buscar formas de trabalhar isso de uma maneira didática, de uma maneira lúdica e construir esse conhecimento no meu aluno. Pode passar.
Eu acho que hoje nós vamos vencer sem o Meet nos expulsar da sala. Ordenação, seriação ou sequenciação. É um processo mental que nos habilita a dispor um elemento após o outro segundo algum critério. Ela acontece por seriação ou sequenciação. Por exemplo, fila de crianças, de mais baixo para o mais alto, os dias da semana ou os meses, as idades das pessoas, os gols de uma partida de futebol, o alfabeto, entre outros. Tá vendo que para eu, lá no primeiro ano, trabalhar com meu aluno sequência do alfabeto, ele precisa vir com uma base matemática consolidada? Se ele não vem da educação infantil com uma base matemática bem consolidada, ele vai ter dificuldade na apropriação do sistema de escrita? Percebem o quanto essas duas disciplinas elas estão ligadas? Eu falo que elas não estão nem lado a lado, elas estão entrelaçadas. Uma está para a outra, né? Da mesma forma, na mesma medida, com o mesmo peso. Não tem uma que é mais importante ou menos importante. Elas têm uma inter-relação e uma relação de troca, tá certo? Pode passar? Deixa eu ver como que estão. Então, aí outros exemplos, né? Relacionados a seriar e sequenciar. E a inclusão é o ato de fazer abranger um conjunto por outro. Exemplo, incluir as ideias de laranjas e bananas em frutas. Então, é a criança perceber. Eu tenho ali 3 conjuntos diferentes e eu tenho vários objetos. Eu tenho objetos escolares, eu tenho frutas e eu tenho, por exemplo, brinquedos. E aí, como que eu vou separar esses objetos? De que forma? Quem é que vai compor o conjunto que tem uma banana? Então, isso tudo é possível ser trabalhado junto com o desenvolvimento da oralidade da criança lá na educação infantil. Trata-se de um raciocínio básico para que a criança tenha noção de conjunto e entenda que dentro do 4 podemos encontrar, né, o 3, o 2, o 1. Aí vamos lá naquele exemplo que eu dei da minha própria construção matemática. Entendem que eu não tinha essa ideia de inclusão até quase final do meu ensino fundamental 1? Eu não tinha. Então, eu estava sempre com dificuldade nas operações básicas, porque essa ideia de inclusão não foi construída. Para a inclusão ser feita, faz necessário diferenciar as peças menores das peças maiores. Para isso, é preciso utilizar o processo de ordenação e comparação. Aí, para eu incluir, eu já preciso saber ordenar, né? Que é um conhecimento que a gente viu anteriormente. Então, para que ele consiga fazer isso, ele precisa primeiro saber ordenar e comparar. Então, eu ordeno, comparo para saber onde eu incluo cada coisa. É fundamental para a construção do processo de contagem e principalmente para a noção do conceito de número. Pode passar? Então, eu trago aqui para vocês agora um exemplo de uma atividade de inclusão que faz com esses brinquedos, né, que a criança tem em casa. E aí nós vamos agora para a conservação. Também é um conhecimento matemático extremamente importante. Ele é base, ele é alicerce para os pilares, né, que a gente vai construir com relação à ideia de número. Então, vocês estão vendo a gama de questões que o meu aluno e a gama de habilidades que o meu aluno precisa ter antes de compreender a ideia de número e de numeral e de relacionar isso? É a habilidade de perceber que a quantidade não depende da arrumação, forma ou posição. Exemplo, uma roda grande e outra pequena, ambas formadas com a mesma quantidade de crianças. Então, a gente já começa a trabalhar com ele essa ideia de conservação, que a roda ela pode estar maior ou menor, mas a quantidade de crianças não muda. Um copo largo e outro estreito tem a mesma quantidade de água, ambos com a mesma quantidade. Então, é o que eu trouxe para vocês uma ideia já com recortes, né, de EVA, que nós temos uma linha maior, uma fila maior e uma fila menor, mas ambas com a mesma quantidade de quadrados, tá certo? Pode passar. O aprender números é mais que contar, muito embora a contagem seja importante para a compreensão do conceito de número.
que as ideias matemáticas que as crianças aprendem na educação infantil serão de grande importância em toda a vida escolar e cotidiana. Então, eu trouxe essa citação de Katia Smolly para embasar tudo que eu falei para vocês anteriormente. Então, esse conhecimento que vem lá da educação infantil, ele é fundamental para toda a construção com relação ao conceito matemático que o aluno vai ter dali em diante. Pode passar? Ok. Então, olha só, gente. Chegamos ao final do nosso encontro. Não vai, o Meet hoje não vai nos expulsar da sala. Então, vocês novamente vão ter uma avaliação lá no Forms. Eu disponibilizei para vocês uma página. Não fui eu quem criei o material dessa vez, porque eu queria pegar algo bem da BNCC. Então, peguei tal qual estava na BNCC e disponibilizei para vocês. Já está aí. Está no chat, Fábio? Tá sim, Então, Magda. a avaliação do encontro já está aí no chat. Se você puder colocar também o material em PDF, Fábio, aquele PDFzinho, porque aí com base no que tudo que a gente discutiu hoje, com base na leitura do PDF, é só uma página, gente. Com base na leitura desse PDF, vocês vão realizar a avaliação no Forms. Então, leiam, porque o certificado de vocês vai com o aproveitamento que vocês tiveram. Não, então leiam o material. Se vocês não leram o material anterior, os 3 materiais anteriores, é uma semana, tá, Lucinéia? Quando for quarta-feira que vem, eu fecho a avaliação. Ela fica uma semana aberta para vocês, tá certo? Então, se vocês não leram aquele material que eu entreguei para vocês no encontro 1, no encontro 2, no encontro 3 e no encontro 4, leiam. É um material com uma linguagem muito leve. Eu tentei colocar numa linguagem muito acessível, que qualquer pessoa que lê vai entender. Não tem nada rebuscado, não é cheio de citação. É uma linguagem de professor para professor. Disponibilizem esse material para o professor de vocês. Incentivem esse professor de vocês a lerem o material. De repente, na escola de vocês têm 3 horas de formação, não é? Passem os slides, discutam os slides e, de repente, faz uma roda de leitura para ler o material. Porque o material, ele complementa aquilo que foi trabalhado nos slides. Então, assim, foi uma formação pensada de uma forma bem aprofundada. Desde o momento em que eu fui procurada pela Secretaria de Educação para fazer uma formação bem voltada para o processo de alfabetização e letramento, eu levei em consideração todas essas questões. Então, eu tentei aprofundar o máximo possível no pouco tempo que nós temos, e essa foi a forma que eu encontrei. Então, leiam com os professores, faz as 2 horas de formação com eles, passando os slides. Não sei se vocês vão optar por pegar a gravação e passar para eles irem discutindo, não sei. Vocês têm aí uma gama de possibilidades. Depois dessas 2 horas, faz uma rodinha de leitura, pega o material em PDF, que é aquele laranjinha, vocês sabem de qual que eu estou falando, né? Faz a leitura. Fez o encontro 1, faz a leitura do material do primeiro encontro. Fez o encontro 2 na outra quinta, faz a leitura do material do segundo encontro. O quarto encontro não tem material, tem só um cardzinho, tem só um infográfico, com 4 recursos educacionais digitais que são mais fáceis de usar. Vocês passaram esse material para o professor de vocês? Para que eles tenham acesso a isso e possam investigar e mexer? Porque recurso educacional digital a gente aprende fuçando, gente, mexendo, botando a mão na massa. Então, passa esse material para os professores de vocês, incentivem eles a utilizar, tá certo? Foi tudo pensado com muito carinho, com muito cuidado para a realidade de vocês. Se em algum momento eu estiver falando alguma coisa muito fora da realidade, vocês têm total abertura de me chamar aqui ou de me chamar no Telegram e a gente conversar, tá certo? Passa pra gente, Fábio, eu não sei se tem mais alguma coisa. Aí as referências bibliográficas que foram utilizadas para montar o material. Passa pra gente mais uma vez. E aí os meus contatos. Vocês não calculam a satisfação de ter vivido mais um momento de trocas com vocês. Olha a matemática aí. Então, professora Magda Marques, está aí meu telefone, que é o mesmo do Telegram, está aí o meu Instagram, que é onde eu dou algumas dicas a respeito desse processo de ensino, não só de alfabetização e letramento, mas de uma forma geral. Se vocês quiserem seguir, passar para os professores, será um prazer ter vocês lá no Insta junto comigo. E aí agora eu abro
esses 15 minutos para vocês, porque nos encontros anteriores eu senti porque vocês queriam falar o que tinham achado do encontro, as impressões de vocês e não estava dando tempo. Então eu tentei enxugar o máximo possível para que agora vocês tenham esse tempo de falar e de colocar e de expressar, né, o que esse encontro agregou à vida de vocês, à prática pedagógica de vocês, se os conhecimentos aqui apresentados vão realmente ajudá-los, né, e ajudar os professores de vocês. Então, agora eu sou toda ouvidos. Magda, eu queria saber de você se esse material disponibilizado em PDF, ele está lá, o Fábio consegue disponibilizar só no Telegram, ou ele pode estar passando para a gente no WhatsApp, para a gente estar pegando esse material, para poder estar repassando para os professores? Você não está no Telegram, não, Sandra? Não, não estou. Mulher, vou te contar. É difícil. Eu participo nisso aqui na raça, entendeu? É muita demanda. Então, não estou Mas o tendo tempo Telegram, de... eu quase nem perturbo vocês, eu fico caladinha. Mas o Telegram ele vai ser muito importante para o nosso momento após a formação, porque eu fui chamada pela secretaria não só para fazer a formação de vocês, tem um formato bem diferente. Eu vou fazer a formação, mas depois da formação eu vou estar acompanhando vocês diariamente lá pelo grupo. Entendeu? Vocês colocando em prática, tanto vocês quanto os professores, vocês vão colocar em prática tudo isso que a gente discutiu aqui e as nossas trocas vão ser lá no Telegram. Então, eu precisava muito que vocês participassem desse grupo. Mas eu gostaria que as minhas professoras tivessem tido essa formação que nós temos hoje e que nós temos consciência de fazer o melhor do que a gente aprendeu, porque realmente, no meu tempo, eu contava no dedo escondido, eu fazia tudo escondido, porque não podia contar. Era proibido. A tabuada você era obrigada a decorar, você não era obrigada. Hoje, quando eu vou dar multiplicação, adição, subtração, eu falo que eu não quero nada decorado, eu quero que eles tenham o aprendizado e a noção do que está assim. Eu aprendi, gosto de aprender matemática. Ótimo, obrigada, viu, Conceição? Vista, tá? Sei lá, eu procuro fazer o mais certo possível, não da forma que eu aprendi. Porque, realmente, eu morria de vergonha de levantar até o dedo para dizer para a professora que eu não estava sabendo. E hoje a educação ela precisa ser diferente, né? Ela precisa ter um olhar diferente. Eu trouxe muita dificuldade até o ginasial, eu tive muitas porque eu tinha vergonha de participar. Hoje, e muitos nossos alunos estão assim também. Sim, eu procuro assim trabalhar mais com essas crianças mais tímidas, porque eu me ponho no lugar delas na minha infância. No meu aprendizado, na alfabetização, no Fundamental 1, eu morria de vergonha de me expor, ou responder alguma coisa errada. E é isso que a gente precisa não implantar nos nossos alunos, né? Isso. Então, por isso que é importante a gente ter esse conhecimento, para a gente não passar isso para os nossos alunos. Você vê, obrigada, né, viu, Conceição? Magda, e esses encontros, assim, eles estão melhores do que presencial, porque presencial, não sei se é porque a gente fica bastante em silêncio, né? E a gente presta bastante atenção em você. É assim, como tem sido produtivo em todos os cursos que a gente faz, como Goiás está assim de nota 1000, viu? Obrigada. Eu sempre obrigada. Cá, a formação de vocês estão de parabéns, viu? E esse mérito, gente, eu não posso tirar o mérito. Eu preciso falar, não estou puxando sardinha, mas a Vanessa, eu fico assim muito encantada com o olhar que a secretaria está tendo para com vocês, professores, e de perceber a importância que a formação continuada tem, né? E pelo que eu vejo, ela não é só comigo que vocês têm formação, vocês têm outras formações também, né? Porque a gente entende que é o conhecimento que vai nos ajudar a vencer todas as barreiras que essa pandemia vai deixar. Então, muito obrigada. Deixa eu só ler aqui, a Maria Aparecida colocou, parabéns, é uma formação que deveria ser passada diretamente para o professor em sala, muito enriquecedor, não que os gestores não tenham capacidade de repassar, vejo que todos teriam que ter acesso a essa informação. Era um desejo da secretaria, tá, pessoal, que fosse dessa forma, mas nesse primeiro momento a gente não pôde fazer isso. A gente esbarra em questões legais e estruturais, mas vocês vão repassar e eu vou, no outro momento, ter um momento com eles também, tá bom?
Então, repassem. É bom que vocês já vão ver as dificuldades que eles têm, as dúvidas que, porventura, venham a surgir. E aí, quando eu for ter o meu momento com eles, eu já vou ter de vocês um feedback do que eu preciso pegar com mais profundidade, tá bom? Então, repassem para eles. Se tiver dificuldade, eu estou lá no Telegram. Pode me chamar, que eu tento ajudar vocês nesse repasse. Não existe vergonha, que a gente vem, né, de uma cultura de que a gente não pode falar que não entendeu, que está com dificuldade. Não existe. Aprendizagem é isso, é a gente aceitar as nossas dificuldades e buscar quem pode nos ajudar a sanar. E aí eu estou lá para isso. Naquilo que eu for capaz de auxiliá-los, eu estou à total disposição de vocês. Quero ouvir mais alguém. Quem vai falar agora? Aprendendo, né? Exato. Quem vai falar agora? Olá, tudo bem, Magda? Tudo bem. Como é que é seu nome? Porque para a Meu Escola nome é Dom Bosco. Ailton, eu sou coordenador pedagógico aqui da Escola Municipal Dom Bosco. José Hilton? Ailton. Ailton. Isso, é José Ailton, mas eu gosto que me chamam por Ailton, Magda. Ah, então pode Magda, falar, Ailton. Olha, resumindo tudo que já foi colocado aí para você, tá? Eu posso te confessar que essa sua formação consegue prender a gente do início, meio e fim. Eu não levantei para tomar água, não levantei para fazer nada, tem situações para resolver aqui, estou tentando revezar para não perder nenhum momento. Então, quero parabenizar a SME por ter achado você e ter nos dado de presente, eu posso falar isso. Obrigada. Para a gente, infelizmente, gostaria muito que meus professores estivessem presentes, mas alguns estão aí assistindo a sua aula, tá? Sim. E desde já, né, a escola convida você para tomar um café aqui com a gente. Ai, que maravilha, vamos nos organizar. Vamos nos organizar, tá bom? E tá bom, mais obrigada. uma vez, parabéns. Eu não tenho o que falar, tudo falado. Resumindo, né? Você está de parabéns e que você continue sendo essa pessoa maravilhosa e poder passar esse conhecimento para a gente. Muito obrigada. E eu falo, né, em todos os encontros que eu tenho, depois que eu tenho o feedback das pessoas, isso não é um mérito só meu, é mérito das pessoas com as quais eu venho convivendo desde que eu comecei a aprender, lá na infância. Então, eu sou uma pessoa muito aberta a aprender. Eu tenho sede de aprendizagem. As meninas até riem de mim, porque às vezes elas me vêm estudando. Você tem quantos certificados? Eu falei, mas eu não tenho nenhum certificado, eu não peguei certificado, eu nem lembro dos certificados. Porque o meu desejo é por aprender, por me modificar, por me moldar, né? E é isso que eu gostaria de levar para as pessoas, essa importância de que a gente precisa ser amanhã melhor do que a gente é hoje. Então, eu fico muito agradecida com as suas palavras, viu, Ailton? Porque me mostra que eu estou caminhando aí no caminho certo, me mostra que eu estou conseguindo passar o meu recado, que eu estou conseguindo alcançar vocês, e é isso que me move. Eu fico muito feliz com isso. Muito obrigada. Mais alguém? Vamos aproveitar para falar, porque não é todo encontro que eu consigo gostoso, Magda, porque você está dando assim, a oportunidade da gente se expressar e de mostrar o nosso sentimento, o que a gente acha, o que a gente pensa, que a gente não sabe tudo mesmo, não. A gente tem que sempre estar mestrando ali, né? Esse método não deu certo, vou tentar fazer esse, e vai. E é isso mesmo, a gente, todos os dias. Às vezes a gente fala assim, não vou fazer esse curso, não, que eu não preciso mais de papel. Mas eu não vejo assim pelo lado de papel, porque eu tenho tantos cursos e nem lembro que tem eles. Eu lembro no dia a dia do aprendizado de pessoas jovens, como você, como outras meninas que estão dando curso. Amo minhas coordenadoras, minha diretora, eu sou lá do Darcy Ribeiro, e eu acho que a gente está muito bem, muito bem auxiliada. Muito obrigada, que bom. Parabéns. Fico muito feliz e vou. Não sei se a Vanessa está aqui participando hoje, mas depois eu vou repassar isso a ela. A Vanessa é ótima. Porque assim, a Vanessa ela veio movendo desde o início, desde o primeiro semestre. Que a Vanessa está em contato comigo, fazendo de tudo para me levar aí para o município, para o município para fazer essa formação com vocês. Então, ela não mediu esforços, gente. Então, esse mérito é dela, viu? É dela e do secretário de Educação. Sim. Então, eu fico muito feliz de ver a importância que eles estão dando no preparo, em preparar vocês em todas as frentes para vocês conseguirem enfrentar todas as problemáticas que vão vir aí no pós-pandemia. Mais agora, alguém? O que o Goiás tem que igualar é o salário, né, de professor de Brasília para Goiás, porque os professores estão muito bem
tem uma bagagem bastante rica em aprendizado com os cursos que vocês estão dando, e nosso salário é baixo, né? Mas aí quando chega na questão de salário, é complicado, porque aí eu só vou até a linha pedagógica. Aí eu já foge da minha alçada e do meu tá domínio. certo. Não, tá certíssima mesmo. Mais alguém? Estou amando, viu? Que bom, fico feliz. Mas alguém tem alguma outra opinião para dar, gente? Eu fico muito feliz em ouvir o feedback de vocês. Quem é o próximo ou a próxima? Deixa eu abrir aqui, que vocês estão muito caladas. Muito caladas. Eu vou ter que nominar, falar, fala, fulano. Cadê as meninas que participaram nos outros encontros? A Edilene mesmo, né? Bem falante, Edilene. Hoje não vai falar nada com a gente? Vou falar sim. Bom dia. Bom dia. O que eu tinha de falar, eu já falei aí no chat, mas eu vou repetir para vocês ouvirem. O Ailton, ele está coberto de razão. Faço dele as minhas palavras. Realmente a formação é maravilhosa. Você sabe prender a gente, né? Eu estou aqui na escola, mas eu tive que assistir, não teve jeito. Então, é uma satisfação, um prazer ter você como formadora e a nossa bagagem só aumentando. A Vanessa também, igual você falou, ela ajudou muito para trazer você. Venha para o nosso lado direto, por favor. Ai, gente, a gente já está quase no fim a chamada, mas depois do nosso 8º encontro, eu vou ter 2 encontros presenciais com vocês. Aí eu vou aí, pertinho. Tá bom? Que bom, então. Então tá.